Bora, bora, galera, estamos aqui em mais uma aulinha, continuidade da isomeria óptica, tá? Essa é a segunda parte, vamos lá. Nós vamos falar agora de moléculas com mais de um centro assimétrico, tá? Na aula passada a gente aprendeu moléculas com um centro assimétrico, e aí você deve lembrar que você tem um destrogiro, você tem um levogiro, e que a mistura equimolar dos dois gera o que nós chamamos de mistura racêmica, tá? Essas eram as possibilidades com um centro assimétrico. Quando você tem mais de um centro assimétrico, o número de possibilidades aumenta. E eu vou te mostrar isso aqui agora e vamos chegar a uma fórmula muito importante também. Então, olha só, acompanha comigo essa molécula aqui, ó. Eu tenho carbono, mais um carbono, aí eu vou colocar assim, ó, um OH, aqui eu coloco um NH2, aqui um H. Por outro lado, eu vou colocar também um hidrogênio, e aqui em cima vai ter um CH3, e aqui vai ter um CH3, tudo bem? Então perceba que nós temos dois centros assimétricos que eu estou marcando com asterisco aqui, ó, esse aqui e esse aqui, que são os quatro ligantes diferentes. Olha para o primeiro exemplo, ó. Esse OH é diferente do CH3, que é diferente do H, que é diferente de todo esse grupamento que nós temos aqui, ó. Isso faz com que você tenha quatro ligantes diferentes. A mesma coisa vai acontecer com outro carbono. Beleza, galera, aí o negócio é o seguinte, quanto mais centros assimétricos você tem, mais possibilidades você vai ter para gerar imagens, tá? Então vamos colocar aqui o espelho para te mostrar isso, ó. Então vamos colocar aqui o espelho em azul, certo? E vamos gerar a primeira possibilidade, tá? Aí a primeira possibilidade é só você colocar no espelho e você vai ter, ó. Como é que vai ficar então? C, aí aqui vai ter o OH, lá para cima você vai ter os CH3, lá para trás você vai ter o hidrogênio, aí aqui a gente coloca o NH2 que aparece na frente, o hidrogênio, certo? E aqui você vai ter novamente o CH3, beleza? Como é que a gente dava os nomes para essas possibilidades mesmo? Lembra que a gente fazia assim, ó? Vou colocar aqui, ó, no cantinho, ó. Esse eu vou chamar de destrogiro, que eu vou chamar de D. Aí eu vou chamar de D1, tá? E esse eu vou chamar de levogiro, que eu vou chamar de L, que eu vou chamar de L1. Beleza, essas são as duas primeiras possibilidades, tá? Gente, agora presta atenção, nós temos mais possibilidades. Olha só o que eu vou fazer, olha aqui embaixo, depois a gente vai chegar numa forma para facilitar tudo isso. Eu vou repetir a molécula aqui embaixo, só que com uma mudança, ó, CH3, C. Aí eu vou manter o primeiro carbono, ok? E eu vou pegar o segundo e eu vou inverter. Eu vou colocar o NH2 lá para trás e o hidrogênio para o outro lado. E aqui para baixo eu vou colocar o CH3. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você vai montar as possibilidades de imagens, quando você tem mais de um centro assimétrico, nesse caso nós temos dois, você mantém um centro assimétrico e inverte o outro, tá? Aí você passa a ter mais possibilidades. Não pode inverter os dois, porque se você inverter os dois, você vai chegar na mesma coisa, tá? Então você inverte um em relação ao outro, aí você passa a ter mais possibilidades. Se eu tivesse três centros assimétricos, eu teria ainda mais possibilidades, aí as coisas começam a ficar mais complicadas, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar só com centro assimétrico, tá? Então, só com dois, desculpa. Eu vou colocar aqui, de novo, o espelho. Aí, o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou ter o CH3 lá em cima. Aí, aqui o OH vem para cá. O hidrogênio vem para trás. Aqui fica o hidrogênio. O NH2 lá atrás. E aqui embaixo nós temos o CH3. Vamos dar nomes aos bois. Aí aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou chamar de D2 e aqui eu vou chamar de L2, ok? Gente, agora eu tenho quatro possibilidades, ó. Vamos lá, eu tenho D1 com L1, certo? Esses caras são enantiômeros. Eu tenho D2 com L2, esses caras são enantiômeros. Beleza? Aí vamos aqui para uma outra ideia. Eu não tenho mais possibilidades, tá, gente? São essas quatro possibilidades para quando eu tenho dois centros assimétricos. Bom, você tá lembrado da aula passada que eu posso fazer isso aqui, ó. E se eu pegar e misturar, então vamos colocar aqui um pontinho, D1 com L1, só que utilizando 50% do destro com 50% do levo. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter MR1, que é a mistura racêmica 1.
Então eu tenho mais uma mistura racêmica. E se eu pegar agora e eu pegar D2 com L2 lá embaixo e eu colocar 50% com 50% de cada um, aí eu vou ter a mistura racêmica 2, tá? Galera, então eu fechei todas as possibilidades. Para essa molécula que eu coloquei aí, com 2 centros assimétricos, eu tenho isso aqui, ó. Então acompanha comigo. Eu tenho 4I.O.A. O que é I.O.A? Isômeros opticamente ativos. Eu tenho 4 isômeros opticamente ativos, que são esses aqui, ó. Vamos colocar as siglas deles aqui para vocês terem isso tudo certinho, ó. Eu tenho D1 com L1 e eu tenho D2 com L2. E eu tenho também 2 MRs. O que é MR? Mistura racêmica. Então, para essa molécula que tem 2 centros assimétricos, eu gerei 4 isômeros opticamente ativos e 2 misturas racêmicas, ok? Galera, você pode até me questionar assim, professor, e se eu fizesse outras misturas, sem ser com D1L1, sem ser com D2L2, e usando 50%, eu não teria mais misturas racêmicas? Galera, não. A resposta é não. Sabe por quê? Porque você só consegue ter misturas racêmicas justamente quando você mistura pares de enantiômeros, tá? Então, olha aqui em cima, ó, eu misturei D1 com L1, são pares de enantiômeros. E eu misturei D2 com L2, que são pares de enantiômeros. O que são enantiômeros mesmo? São imagens especulares uns dos outros. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Você concorda comigo que se enantiômeros são pares de compostos que são imagens especulares, se eu pegar D1 com L2, ok? Eles não são imagens especulares uns dos outros. O que eu estou querendo dizer? Olha aqui para o lado que eu vou te mostrar. Se eu pegar essa molécula aqui, que é D1, e colocar na frente do espelho, não dá L2, certo? Um não é imagem do espelho do outro. Então, como não é imagem do espelho um do outro, eles não são enantiômeros. Aí eu vou colocar um novo termo que você precisa saber, um asteriscozinho aqui, ó. Gente, se eu comparar D1 e L2, ok? Por exemplo, D1 com L2, eles não são imagens especulares, tá? Aí eles são chamados disso aqui, ó, de diástero. Esse termo é importante e as provas de vestibular confundem vocês com isso. Eles são chamados de diásteroisômeros, tá? Então o que são diásteroisômeros? São isômeros que não são imagens especulares uns dos outros. Onde é que a gente pode achar esse termo? Justamente aqui dentro da isomeria óptica, quando você tem isômeros que não são imagens especulares, tá? Galera, eu tinha falado para vocês sobre, em aulas passadas, lá na isomeria espacial, tipo cis-trans. Quando você pega um composto cis, ele também não é isômero, ele também não é imagem especular do trans. Se você colocar o cis na frente do espelho, não aparece o trans. Então, eles também podem ser chamados de diásteroisômeros, tá? Muito bem, gente. Então, a gente trabalhou aqui com essas moléculas e eu quero te mostrar aqui uma coisa. Imagina que eu tivesse 3 centros assimétricos. A coisa começa a ficar muito complicada. Aí, para isso, a gente tem uma fórmula, tá? Porque isso é exponencial, gente. Quanto mais centros assimétricos, mais possibilidades eu vou tendo. Então, a gente tem uma fórmula para isso. E a fórmula é a seguinte, ó. Como é que eu faço para calcular o número de isômeros opticamente ativos? I.O.A, tá? É só você pegar 2 elevado ao número de carbonos assimétricos, ao número de carbonos quirais. Isso vai ser uma fórmula muito importante. Número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. E para você calcular o número de misturas racêmicas, é só você pegar a conta que você fez antes, 2 elevado ao número de carbonos assimétricos, de centros assimétricos, e dividir por 2. Ou, né, se você preferir, é o número de isômeros opticamente ativos dividido por 2. Assim você vai ter o número de misturas racêmicas, ok? Gente, essa fórmula é importante. Então, vamos usar ela aqui em cima, para você ver, que aí você não precisaria desenhar. Vou colocar em vermelho aqui. Quantos isômeros opticamente ativos nós temos? Você viu que tinha 4, porque eu desenhei todos eles. E se eu fosse fazer pela fórmula 2 elevado a 2? Por que 2? Olha aqui para o canto esquerdo, porque eu tenho 2 centros assimétricos. 2 elevado a 2 dá quanto? Dá 4. São 4 isômeros opticamente ativos. Divide por 2. 4 dividido por 2 são 2 misturas racêmicas, ok? Essas constatações, elas são bem importantes, tá bom? Beleza. Vamos colocar um exemplo mais complexo. Olha um exemplo mais complexo aqui, ó.
Vamos colocar uma cadeia carbônica. Deixa eu colocar ela nessa cor aqui, em preto. Tá? E eu quero saber de vocês o seguinte. Ó, eu coloco aqui, por exemplo, na ponta, um dupla OH. Certo? Aqui eu vou colocar um CH3. Aqui eu vou colocar um OH. Aqui deixa uma dupla. E aqui eu vou colocar esse carbono. E para cá eu vou colocar um grupo NH2. Galera, quantos centros assimétricos nós temos aí? Vou marcar eles com asterisco para você. Aqui, mais um centro e mais um centro. Para quem não consegue enxergar com facilidade, ó, esse primeiro centro assimétrico que eu marquei aqui, ó, que estou descrevendo, é porque tem um hidrogênio aqui, ok? Aí quem são os ligantes? É esse H, esse CH3, tudo isso que está ao redor aqui e tudo isso que está ao redor aqui. Esses são os 4 ligantes, tá? Vamos olhar para o outro? Para o segundo aqui. Você tem o OH, você tem o hidrogênio que não está representado, você tem tudo isso que está para cá e tudo isso que está para cá. Tudo bem? E a mesma coisa para o outro. Então nós temos aqui os 3 centros assimétricos marcados. Quantos isômeros? Ah, professor, mas esse aqui também não é? Esse aqui da esquerda? Não. Por quê? Porque esse grupo que está aqui, ó, esse CH3, é igual a esse CH3. Então não vai ser, tá bom? Bom, então quantos isômeros opticamente ativos nós temos? 2 elevado a 3, certo? Gente, 2 elevado a cubo dá quanto? Dá 8. Então ele tem 8 isômeros opticamente ativos. E misturas racêmicas, então 8 e ponto O, ponto A. E misturas racêmicas nós vamos ter metade de 8 é 4, então nós temos 4 misturas racêmicas. Gente, quanto aos 8 isômeros opticamente ativos, só para você ter clareza, ó. Aí eu coloco aqui, ó, vamos colocar 8 tracinhos, tá? Acho que eu coloquei 8 aí, daqui a pouco eu completo, se eu não tiver colocado. Então vai ser o seguinte, ó, eu tenho D1 com L1, ok? Aí eu tenho D2 com L2, D3 com L3 e D4 com L4. São os pares. E cada um deles, ó, cada um desses aqui vai gerar uma mistura racêmica. Então aqui eu tenho MR1, aqui eu tenho MR2, MR3 e aqui MR4, ok? Muito bem. Vamos avançar? A gente avança com isso aqui, ó, isomeria óptica em ciclos, tá? Isso aqui é importante. Galera, eu tenho 2 desenhos aí do lado que são complexos, mas primeiro eu quero analisar o desenho mais simples aí do seu lado esquerdo, tá? Você vai olhar o seguinte, ó, olha para esse carbono que eu estou pintando aqui. Galera, por enquanto não tem que ter dúvida, tá? Esse carbono não é um carbono assimétrico. Por quê? Porque aqui, gente, tem um hidrogênio e aqui tem um hidrogênio. São 2 ligantes iguais, então não tem como ter. Agora eu vou colocar um ponto de dúvida. O ponto de dúvida é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um grupo CH3 e aqui um grupo H. Agora, gente, esse ligante que está aqui, ele é diferente desse ligante que está aqui. Aí como é que a gente vai fazer? A gente faz assim, ó, traça um plano aqui, ó, de simetria, tá? Então traça um plano aqui. Aí você vai ter que analisar da seguinte forma, o que está acontecendo para esse lado e o que está acontecendo para esse lado, tá? Gente, qual é o princípio básico da isomeria óptica? O princípio básico da isomeria óptica é assimetria molecular. Não pode ser simétrico para ter isomeria óptica, tem que ser assimétrico, tá? Aí quando você dá esse giro para um sentido e outro no outro sentido, então vamos para cá, ó. Olha o que eu encontro, um carbono e chega no ponto de encontro. E para o outro lado, um carbono chega no ponto de encontro. Está perfeitamente simétrico. Se está perfeitamente simétrico, esse centro aí não é um centro assimétrico, ok? Agora, vamos lá, vamos dar uma modificada nesse ciclo. Agora, se eu coloco aqui um grupo CH3, por exemplo, aí já não está mais perfeitamente simétrico. Quando você dá a volta indo para o sentido anti-horário, tá? Então vamos aqui para o sentido anti-horário, ó. Você encontra lá um CH3 e quando você dá aqui a volta pelo sentido no sentido horário, você não encontra o CH3 na mesma posição, tá? Então você não tem uma simetria, tá? Se você não tem uma simetria, esse centro é um centro assimétrico. Isso que eu estou falando agora para vocês, por que está merecendo um tópico especial? Porque eu sei que na cabeça de vocês estudantes, é um pouco mais confuso analisar a isomeria óptica em ciclos, por isso nós estamos trabalhando de forma independente, tá bom? Vamos analisar esses 2 exemplos comigo aí para você ver então.
Gente, olha só, o primeiro composto aqui de cima, esse carbono eu nem analiso, porque eles têm dupla. Agora, analisa esse que eu estou colocando em verde aqui. Galera, esse centro é um centro assimétrico. Por quê? Porque ele tem esse carbono que já está, que eu estou marcando com a seta aqui, ok? Que mais que ele tem? Ele tem um hidrogênio que está pendurado para cá. Aí observa comigo, quando você dá um giro para esse lado aqui e um giro que está para esse lado aqui, fica claro que não tem uma simetria. Não há aí uma simetria. Por exemplo, aqui você encontra essa dupla, do outro lado você não encontra essa dupla, tá bom? Então não há simetria, esse centro aqui é um centro assimétrico, eu já tenho um. Beleza? Galera, esse carbono que eu estou marcando aqui com asterisco também é um centro assimétrico, tá? Porque se você traçar o plano de simetria, você também não tem simetria, então esse centro é assimétrico. Bom, fora do ciclo é normal, ó. Aqui é um centro, aqui é outro centro, tudo bem? Então, para essa molécula aqui, nós encontramos então um total, ó, vamos marcar, de 1, 2, 3, 4 centros assimétricos, tá? Aí você usaria as mesmas fórmulas que eu já te ensinei. 2 elevado a 4 para o número de isômeros opticamente ativos, e esse número aí, 2 elevado a 4 dividido por 2 para o número de misturas racêmicas, tá? Temos agora aqui embaixo um ciclo mais complexo, tá? Ciclos mais complexos. Vamos analisar comigo. Galera, vou mais rápido agora, tá? Esse é um centro assimétrico e aqui também é um centro assimétrico, tá bom? Galera, geralmente quando tem encontro de ciclos é um centro assimétrico, a não ser que tenha uma ligação dupla como está acontecendo por aqui, ó. Aí não vai ser, mas é um macete importante. Encontro de ciclos geralmente tem isomeria óptica. Aqui também tem, ó, um centro assimétrico, tá bom? Aqui é mais um, então já são 4. Aqui é mais um, já são 5, tá? Gente, esse aqui, ó, esse carboninho que está aqui, ele não é, sabe por quê? Olha só o que está acontecendo. Se você olhar para esse carbono que está aqui, e você der esse giro para cá e esse giro para cá, tá tendo simetria, ok? É a mesma coisa que ele encontra. Então esse carbono aí não é, tá bom? Agora, esse aqui já é um centro assimétrico. Esse aqui também é. E esse aqui também é, e esse aqui também é, beleza? Bom, são essas possibilidades todas. Vamos analisar só um aqui comigo. Esse aqui, por exemplo, quem são os ligantes dele? Você consegue notar para mim quem são os ligantes dele? Ó, um dos ligantes é isso tudo aqui, tudo bem? Tudo que está aí em cima é um ligante desse carbono, ok? Aí ele tem um hidrogênio grudado que você não está vendo, e aí se você fizer a análise em um sentido e no outro sentido, você percebe que não há simetria, então nós temos um centro assimétrico. Vamos contar quantos centros nós temos? Ó? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? 9 centros assimétricos para essa moléculazinha aí, tá bom? Muito bem, gente. Exemplos, tem vários exemplos aqui, ó. Amoxicilina, por exemplo, essa molécula tem centros assimétricos aí. Vamos achar o centro assimétrico. Vou marcar aqui para vocês, ó. Esse é o centro assimétrico da amoxicilina, tá bom? Esse aqui também é um centro assimétrico para ela, ó. Ela tem vários centros assimétricos que a gente pode ir destacando, tá? Então essa molécula apresenta isomeria óptica. Importante, presta muita atenção nessa parte que eu vou falar aqui agora. A talidomida aqui embaixo, ela tem um centro assimétrico e o centro é basicamente isso aqui. Gente, presta muita atenção agora. Na aula passada eu falei para vocês que isômeros ópticos têm as mesmas propriedades físicas, mas têm propriedades biológicas diferentes. Então, se eu não te falei isso na aula passada, estou te falando agora, tá? Tem propriedades biológicas diferentes. O que isso significa? Por exemplo, a talidomida. Gente, se você analisar a talidomida que desvia luz para a direita e a talidomida que desvia luz para a esquerda, esses compostos têm as mesmas propriedades físicas, ou seja, ponto de ebulição, ponto de fusão, tudo a mesma coisa. Mas a propriedade biológica é diferente. O que é a propriedade biológica? Por exemplo, a talidomida é um medicamento, tá? Ficou famoso justamente por um erro laboratorial. E esse medicamento era o seguinte, um deles, o destrogiro ou levogiro, ele servia para ser utilizado em grávidas, tá? Um remédio utilizado em grávidas para combater o enjoo, tá? E o outro, tá? Que era o seu isômero óptico, por ter propriedade biológica diferente, tinha uma interação com o corpo diferente e ele causava má formação no feto. É claro que o correto a ser comercializado é aquele que combate o enjoo em grávidas, tá? Só que um erro de um laboratório acabou levando para a comercialização o composto que causa má formação no feto. Isso gerou grandes problemas, tá bom?
Beleza. Galera, nós temos aqui o LSD também. O LSD tem carbonos também que são quirais. Por exemplo, esse carbono aqui é quiral. Esse aqui também tá bom? São centros assimétricos. O limoneno também tem uma curiosidade, ó. Esse centro aqui é um centro assimétrico dele. O limoneno é a molécula que está presente no limão, como o próprio nome sugere. E é ela que dá o gosto, né? Aquele gosto azedo do limão. Só que também é a mesma molécula que está presente na laranja, que dá o gosto doce, mais docinho da laranja. Eu falei só uma coisinha aqui que ficou incoerente, que é a mesma molécula. Não é bem a mesma molécula. É justamente porque tem o centro assimétrico que está aqui, e esse centro assimétrico gera um destrogiro e um levogiro. Uma delas é responsável pelo sabor azedo e a outra é responsável pelo sabor doce, tá bom? Mostrando as propriedades biológicas, mostrando que você reconhece essas moléculas no seu organismo de maneiras distintas, tá bom? Beleza. E tem um aspartame, gente. O aspartame também é interessante a gente falar. Olha só o centro assimétrico aqui que eu estou marcando aqui, por exemplo. Certo? Eu vou marcar outro aqui, ó. Tem outro centro assimétrico. Os que eu estou achando aqui eu vou marcando para vocês, tá? Galera, o aspartame, ele está presente no adoçante. Boa parte dos adoçantes tem aspartame. E é ele que é responsável por dar o sabor doce do adoçante. Só que o aspartame, por ter isomeriótico, tem um destrogiro e tem um levogiro. E se você pegar um deles, que dá o sabor doce, o outro é justamente um sabor amargo, tá? Então a indústria produz essa molécula, separa o destrogiro do levogiro, pega aquela que tem característica do sabor doce e coloca para comercialização, tá bom? Muito interessante esse fato de ter propriedades biológicas diferentes, tá? Gente, para fechar a nossa aulinha, fechar o assunto de isomeriótica, vamos falar de centros quirais equivalentes e centro quiral de outros elementos, tá? Então, começando com centros quirais equivalentes. Presta muita atenção, porque isso praticamente finaliza a nossa aula. Então, tem isso aqui, ó, C mais um C, aí aqui eu coloco C dupla OH, aqui eu coloco C dupla OH, um OH aqui, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Galera, essa é uma molécula de centros quirais equivalentes. Por quê? Presta atenção. Os dois centros quirais estão aqui, ó. É esse carbono e esse carbono, tá bom? Os ligantes são iguais, ó. Olha o ligante desse primeiro carbono. É isso aqui. Beleza? Aí esse grupão que está aqui. E para o outro, o outro ligante é todo esse aqui. Então está separado para o primeiro carbono. E se você olhar para o outro carbono, os centros quirais são os mesmos. Gente, isso vai gerar uma grande diferença. Presta muita atenção agora para você não confundir. Galera, como é que faz para essa molécula desviar a luz para a direita? Vai ser assim, ó. Eu preciso que este carbono que está aqui e este carbono que está aqui, ambos desviem a luz para a direita. Beleza? Então, se ambos estiverem desviando a luz para a direita, ele vai ser chamado, então, de um destrogiro. E por que eu estou te falando isso? Muito simples. Galera, quando você tinha os outros exemplos que eu tinha trabalhado com vocês, quando você tinha dois centros assimétricos, então eu vou desenhar aqui do lado aqui, ó. Você tem dois centros assimétricos qualquer, e eles não tinham ligantes equivalentes, ligantes iguais, aí o que poderia acontecer? Esse aqui poderia desviar para a direita e esse aqui desviar para a esquerda. Só que o desvio para a direita, certo? Seria um desvio que predominaria, tá bom? Esse tipo de detalhe não era importante que eu tivesse te falado antes. Então vamos subir aqui, voltar aqui para analisar uma coisa, ó. Por exemplo, nessa molécula que está aqui, ó, os centros quirais não são equivalentes. Eu estou afirmando aqui, ó, que ele desvia para a direita. Uma possibilidade de acontecer isso é que esse carbono esteja desviando para a direita e esse carbono esteja desviando para a esquerda. Aí você tem um desvio resultante para a direita, tá? Agora, quando eu tenho uma molécula com centros quirais que são equivalentes, como é o caso aqui, se um carbono estiver desviando para a direita e o outro para a esquerda, esses desvios vão se anular, tudo bem? Então, a única forma desse desvio ser para a direita é que os dois carbonos estejam desviando para a direita. Bom, e se eu quiser que essa molécula desvie para a esquerda, então deixa eu repetir essa molécula aqui. Aí aqui eu coloco um OH, aqui eu coloco um OH, os Hs. Bom, então se eu quero que essa molécula desvie para a esquerda, eu preciso que os dois desviem para a esquerda. Aí eu vou ter o L, tá?
Então eu vou ter o destrogiro e eu vou ter o levogiro. E nesse caso não vai adiantar você girar um centro em relação ao outro, justamente porque você tem centros quirais equivalentes. Galera, então vamos lá. Eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é o seguinte, ó, para esse caso aqui. Ele é um caso especial, tá? Aí aqui eu coloco o H, aqui eu coloco o H, o hidrogênio, C dupla O, OH aqui, e aqui C dupla OH. E eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é se um desses carbonos estiver desviando para a direita e um desses carbonos estiver desviando para a esquerda. Aí esse desvio vai ser igual a zero, tá? Esse desvio sendo igual a zero, eu tenho mais um isômero. Então, neste caso aqui, eu tenho o seguinte, olha para os meus asteriscos aqui. Eu tenho 2 isômeros opticamente ativos, certo? Eu tenho um isômero opticamente inativo, que a gente chama de IOI. O isômero opticamente inativo é esse último que eu desenhei, certo? Porque ele tem um desvio igual a zero. A gente fala que é um desvio igual a zero por compensação interna, tá? E se eu pegar aqui, ó, esse que eu estou chamando de D1 e esse que eu estou chamando de L1, e eu misturar os dois, já que ele é o destrogiro e o levogiro, você tem uma mistura racêmica, tá? Então perceba que para esse caso que eu tenho 2 isômeros opticamente ativos, você tem 2 isômeros, que você tem 2 centros assimétricos, desculpa, você tem 2 isômeros opticamente ativos, um isômero opticamente inativo e uma mistura racêmica. É diferente do que a gente já trabalhou, tá bom? Se você utilizar a fórmula para esse exemplo, não vai dar certo, justamente porque você tem centros quirais equivalentes, tá? Bom, esse caso é somente se a prova quiser ser muito difícil para vocês, tá? É um caso atípico, tá? Por fim, para a gente acabar nossa aula, centro quiral de outros elementos é para te mostrar que o fósforo, gente, olha o fósforo que eu estou desenhando aqui, ó. Ele pode expandir ao octeto e ele pode ter 4 ligantes diferentes e também ser um centro quiral, tá? Ser um centro assimétrico, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma ligação dupla, tá? É isso mesmo, uma ligação dupla. Eu coloco aqui 2 carbonos, aqui eu coloco 3 carbonos, e para esse lado aqui, eu coloco mais uma série de carbonos. Mesmo tendo ligação dupla, como o fósforo pode expandir o octeto, tá? Ele está fazendo 5 ligações, nós temos 4 ligantes diferentes, que estão marcados aqui, ó. É o oxigênio, é esse grupo que está aqui, é esse grupo que está aqui, e esse grupo que está aqui. Então, nós temos um fósforo assimétrico, que é um centro assimétrico. Essa molécula também apresenta isomeria óptica, tá bom? É só para te mostrar que existe isomeria óptica além do carbono. Tranquilos? Galera, grande abraço para todos vocês. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, repitam a aula, façam exercícios e até a próxima.